gente, tudo bem com vocês? Eu estou com muitas saudades. Sejam todos bem-vindos à nossa plataforma EAD. As nossas aulas de matemática serão por aqui. Utilizaremos de novas ferramentas que ajudarão no nosso processo de ensino-aprendizagem. Hoje nós teremos 2 aulas de matemática e nessas aulas nós iremos revisar 2 conteúdos estudados no primeiro bimestre, conjuntos numéricos e radiciação. Para iniciarmos, eu trouxe aqui essa frase para nós fazermos uma pequena reflexão. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, por tudo que nós estamos aqui vivendo, nós precisamos ter muita determinação, força de vontade e Deus no coração para superar todos esses obstáculos. Mas logo, logo estaremos juntos. Vamos começar com conjuntos numéricos. Nós estudamos em sala que conjunto pode ser considerado como qualquer coleção de objetos apresentados ou caracterizados pela enumeração ou por uma propriedade que apresentem. E cada objeto desse conjunto é chamado de elemento. Observem aqui alguns exemplos de conjuntos. Estados Unidos e Canadá é um conjunto dos países da América do Norte. Sofá, mesa, cadeira, televisão, aparelho de som, aparelho de DVD são os conjuntos de uma sala de estar. Então, podemos dizer que todos esses elementos fazem parte desse conjunto. Quando queremos indicar que um elemento pertence a esse conjunto, nós podemos simbolizar pelo símbolo de pertence. Se esse elemento não pertence a esse conjunto, nós simbolizamos pelo símbolo de não pertence. Podemos também apresentar um conjunto por uma figura geométrica e os elementos do conjunto por pontos no interior da figura, através do diagrama de Venn. Por exemplo, o conjunto das vogais A, E, I, O, U. Apresentamos através do conjunto de Venn. Agora, nós iremos estudar as operações básicas dos conjuntos, que é a união e interseção. A união é quando tenho 2 conjuntos A e B e eu uno os elementos formados por esses conjuntos. Exemplo, o conjunto A é formado por 1, 5, 6, 7, 8 e 15. E o conjunto B por 2, 4, 6, 7 e 10. Se eu quiser saber o conjunto união de A com B, é só eu unificar todos os elementos de A e B, formando o conjunto 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15. Já a operação de interseção são os elementos que estão em comum nos conjuntos A e B. Por exemplo, o conjunto A é formado por 1, 5, 6, 7, 8 e 15. E o conjunto B por 2, 4, 6, 7 e 10. Se eu quiser saber a interseção, quais são os elementos semelhantes, eu vou observar através da interseção dos conjuntos no diagrama de Venn. Observando aqui que a interseção que está em comum entre os 2 conjuntos são os elementos 6 e 7. Vamos estudar agora a classificação dos conjuntos numéricos. Iniciaremos com o conjunto dos números naturais, representados pela letra N. Os números naturais são todos os números inteiros e positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências. Observe que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, não tem fim. Já o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, é formado pelos números positivos e pelos números negativos. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, são todos os números fracionários, decimais, dízimas periódicas, números positivos e negativos. Então, o conjunto dos números naturais e inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. Os números irracionais é um conjunto isolado, ele vem sozinho, são as raízes não exatas, as dízimas não periódicas. Já o conjunto dos números reais, representado pela letra R, ele é formado pela união de todos esses números, de todos os conjuntos. Ele é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Vamos agora estudar o conteúdo de radiciação. A radiciação é a operação inversa à potenciação. A potenciação é a multiplicação desses fatores. Já na radiciação, eu procuro descobrir quem são esses fatores. Por exemplo, 4 ao quadrado. Na potenciação, 4 vezes 4 é igual a 16. Já se eu quiser achar a raiz quadrada de 16, eu vou descobrir que é igual a 4. Nós usamos uma notação para as raízes.
A raiz, o símbolo, é chamado de radical. O radicando é o número que fica dentro do meu radical. E o índice é o número. Ou seja, esse índice, ele nunca pode ser menor que 2. Ele tem que ser maior ou igual a 2. Alguns exemplos. Raiz de 9 é 3, porque eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz cúbica de 27 sobre 8 é 3 meios, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E 2 vezes 2 é igual a 4, que vezes 2 é igual a 8. Raiz cúbica de 125 é menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 é igual a menos 125. Uma observação importante. Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, não posso encontrar a raiz quadrada de menos 144. Vamos agora estudar as propriedades da radiciação. Nós sabemos que quando nós estamos trabalhando com radiciações, podem surgir algumas situações diversas. E para isso, nós vamos usar as propriedades para resolvê-las. A primeira propriedade diz o quê? Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando, ou seja, eu posso cancelar. Cancelo o meu índice com o meu expoente, observe que o resultado será igual ao valor que está no radicando, que é A. A segunda propriedade, quando eu quiser simplificar essa raiz, é só eu multiplicar os índices. Então, é só multiplicar n vezes n. Na terceira propriedade, índice e expoente do radicando podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. É quando eu não puder aplicar a primeira propriedade, de poder cancelar o meu índice e o meu expoente quando eles são iguais. Então, basta eu dividi-los pelo mesmo número. Na quarta propriedade e na quinta propriedade, eu vou estar trabalhando a multiplicação na quarta e a divisão na quinta. Ou seja, quando eu tiver o mesmo índice para a minha raiz na multiplicação e na divisão, é só colocá-las cada uma dentro de uma raiz e multiplicá-las entre si. O mesmo acontece na divisão. Coloco cada uma dentro de uma raiz e faço a divisão. Para medir de acordo com a divisão pelos fatores primos, pelos números primos. Assim também eu vou fazer na minha raiz cúbica. Basta eu fatorar e agrupar de 3 em 3. Por exemplo, se eu quiser achar a raiz cúbica de 125, é um número que multiplicado por ele 3 vezes dá um valor dentro da raiz, do radicando. Então, a raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5, 125. A raiz cúbica de 1000 eu sei que é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. A raiz cúbica de 729 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 9 dá igual a 729. Gente, quando eu tiver uma potência com expoente racional, ou seja, quando eu tiver uma potência em número fracionário, eu posso transformar esse número fracionário em expoente e em índice. O número que estiver no meu numerador sempre vai ser o expoente. E o número que estiver no meu denominador sempre será o meu índice. E por último, vamos estudar o último tópico, que é a racionalização, que consiste na obtenção de uma fração com denominador racional. Ou seja, nós vamos ter que transformar esse denominador, que é um número irracional, em um número racional. Vamos ver agora alguns exemplos. Gente, vamos utilizar aqui esses dois exemplos para aplicar a racionalização. Observe que eu tenho dois exemplos com denominadores em forma de números irracionais. Vou transformá-lo em números racionais. Então, eu vou repetir aqui a fração 3 sobre raiz de 3. Eu vou pegar a raiz de 3 e vou colocar em forma de fração. Essa minha raiz de 3 vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. 3 vezes a raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9. Igual 3 raiz de 3. Quanto é a raiz de 9? Eu sei que é 3. Então, agora observe que eu tenho a multiplicação com divisão. Eu posso cancelar, o resultado fica raiz de 3. Aqui eu tenho o meu denominador igual a raiz de 6. Eu vou repetir 2 sobre a raiz de 6 e vou multiplicar a raiz de 6 em forma de fração. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes a raiz de 6, 2 raiz de 6. Raiz de 6 vezes a raiz de 6 é raiz de 36. Eu repito a raiz, o radical, e multiplico os radicandos. Isso aqui dá igual 2 raiz de 6. Quanto é a raiz de 36? 6.
Eu não posso dividi-los, mas eu posso fazer o quê? Simplificar por 2. 2 por 2 é 1, então raiz de 6. E 6 por 2 é igual a 3. Vai ficar raiz de 6 sobre 3. Então, observe que eu consegui transformar os meus denominadores, que eram números irracionais, e fazê-los se tornarem números racionais.